importante para o Coritiba, porque com os jogos que complementam a rodada atual, o Coritiba pode chegar na última partida dentro da zona de rebaixamento. Então enfrenta a Chape ou brigando para não entrar na ZR ou brigando para sair dessa incômoda situação. O Coxa, que inclusive tem a sua pior campanha na era dos pontos corridos entre todas as vezes que disputou a Série B. Coritiba, que chegando na 17ª rodada, soma apenas 20 pontos. E aí a gente relembra aqui as campanhas que o Coritiba teve até hoje. Em 2010, primeiro o Coritiba tinha 30 pontos, em 2018 27 pontos, em 2019 32 pontos, em 2023 não. Em 23 tinha 33, em 19 tinha 32. Mas 23 não jogou. É verdade. Tá. Sim. Não, na verdade não é 23, né? É 21. É 21, só 21, o ano tá errado. O ano tá errado, 21, mas é 21, 33 exatamente. Pontos. Tá certo. Em 19, 32. Em 18, 27. Em 2010 tinha 30. E tem, neste ano, 20 pontos. 39% de aproveitamento. 14ª colocação, por enquanto. Isso pode piorar ao final da rodada. Então, a equipe do Fábio Matias que tem realmente deixado a desejar bastante. E a gente fez uma comparação entre a campanha do Fábio Matias até aqui e do treinador que estava no lugar dele, que foi o interino James Freitas. A campanha do Fábio Matias até agora, ele comandou o Coritiba em 8 jogos, sendo 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 25%, teve um saldo de gols de -6 e marcou apenas 6 pontos até agora. Com o James Freitas, foram 6 jogos, sendo 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 55% de aproveitamento, quase mais que o dobro, né, Ale? Um saldo de gols de 4, um saldo positivo. O James, que em 6 partidas conquistou 10 pontos. A diferença é bastante grande e o Fábio Matias conseguiu piorar o time do Coritiba em absolutamente todos os critérios. Essa tela, pra mim, ela é a decisiva, porque você tem ali o James fez 2 jogos a menos, é verdade, só que o James conseguiu 3 vitórias em 6 jogos. Ele venceu metade dos jogos em que ele foi técnico. Ele fez 2 jogos a menos, mas fez 4 pontos a mais. Então, e além de tudo, ele tem 2 vitórias a mais, 4 pontos a mais, o time, e tem um aproveitamento muito superior, 55% contra 25% do Fábio Matias. 55% é o aproveitamento hoje do Operário. É claro que a rodada ainda não foi completa e tem alguns jogos que são que tem jogos atrasados ainda, então tem algumas coisas para serem acertadas na tabela da Série B. O Operário tem 2 jogos a menos, por exemplo, que o Novo Horizontino, que é o 4º colocado. E o Operário tem 55% de aproveitamento. O Novo Horizontino, que tem um jogo a mais, tem 54% de aproveitamento. O Coxa já chegou a 17 jogos, mas se tivesse esse aproveitamento, estaria na briga ou ali dentro do G4. Poderia terminar a rodada fora, mas estaria na briga. Numa situação com certeza muito mais confortável do que a situação atual do time do Coritiba, que começa a olhar com muito mais atenção para o lado de baixo da tabela do que para o lado de cima. E aí, tem muitas coisas que explicam isso, principalmente fora do campo, né? Você tem esse trabalho do Fábio Matias, que eu já falei inúmeras vezes, e ontem na jornada a gente voltou a tocar num ponto que a gente falou lá depois do empate contra o Vila Nova. Tem jogadores insatisfeitos no Coritiba com o trabalho do Fábio Matias, com a forma como ele gere o trabalho no dia a dia, com o que o Coritiba faz de treinamentos para a preparação dos jogos da Série B. Existem. Um deles chama-se Leandro Damião, já saiu do clube. Tem outros, inclusive líderes do elenco. Falei já sobre isso depois de 2 jornadas esportivas e agora repetindo esse assunto aqui no Bate Pronto. Existem jogadores do Coritiba insatisfeitos com o trabalho de William Thomas e com a forma como o William Thomas se porta com uma relação de superioridade em relação ao elenco. Inclusive o Amodeu tinha todos os defeitos que ele tinha, é verdade, mas o Amodeu tinha uma relação próxima e boa com os atletas. Dá pra gente inclusive falar sobre isso e ouvir o time, ouvir os jogadores sobre isso. Então, o bastidor, o ambiente já tá conturbado, e não é de hoje.
E já falamos sobre isso lá atrás, no empate contra o Vila Nova, quando o Coritiba ainda brigava na parte de cima da tabela e fez um jogo ruim e acabou perdendo a chance de ganhar do adversário direto para tentar entrar no G4. De lá para cá foram 4 jogos, o Coritiba empatou 1 contra o Paysandu em casa, perdeu para o CRB fora, perdeu para o Mirassol em casa, conseguiu perder para o Mirassol em casa e tomou uma goleada de 4-0 do Santos na Vila.